O assunto do vídeo de hoje é um pouco mais delicado. Eu vim trazer para vocês uma situação que aconteceu comigo em 2018 e por muito tempo eu não conseguia falar sobre isso sem chorar, sem ter uma crise absurda de ansiedade, mas hoje eu já consigo falar tranquilamente sobre isso, graças à terapia. Sim, todo meu vídeo eu falo sobre terapia porque foi o que mudou a minha vida, foi o que salvou a minha vida, então paciência. Sempre vou trazer terapia aqui porque sim. E eu quero que esse vídeo sirva de alerta, principalmente para as mulheres, porque sim, o mundo é um lugar perigoso e não, a gente não tem que deixar de viver por causa disso, mas a gente tem que estar ciente do que acontece na nossa volta e dos perigos que a gente corre. Então vamos pro acontecimento. Era 2018, eu fazia faculdade na época e eu tinha saído da terapia presencial, fazia presencial na época, e estava indo para a faculdade para a reunião do meu grupo de pesquisa, que eu fazia iniciação científica e toda semana tinha uma reunião do grupo de pesquisa. E eu fazia esse trajeto a pé, dava ali uns 30 minutos mais ou menos. Eu já tinha feito esse trajeto várias e várias outras vezes, então era só mais um dia como qualquer outro. Quando eu já estava ali quase chegando na faculdade, estava uma rua antes, eu tive uma sensação de que tinha alguém me seguindo. Justo nesse dia, tá? Eu saí da terapia com uma sensação de que eu era muito paranoica, que eu não deveria ser tão paranoica, que o mundo é maravilhoso, são tudo flores. E eu saí com essa mentalidade da terapia naquele dia e eu achei que fosse coisa da minha cabeça. Tipo, não tem ninguém me seguindo, tu tá louca, tu tá paranoica. Então eu tava nessa rua, eu lembro que eu passei por uma papelaria e por alguns segundos eu pensei em entrar nessa papelaria pra despistar a pessoa, mas eu não, acho que tu tá exagerando, não tem ninguém me seguindo. E eu também não quis olhar pra trás pra não deixar a pessoa sem graça. Tipo, olha a mentalidade da criatura. Eu só segui o meu caminho, tipo, não, tá tudo bem, não tem ninguém atrás de mim. Atravessei a rua e cheguei na rua da faculdade. E fui descendo essa rua da faculdade. E era uma rua com muitas árvores, numa certa parte ali. E, gente, eram 11 horas da manhã, tinha muita gente na rua. E beleza, eu tava ali andando. E veio uma pessoa por trás, assim, eu vi pela visão periférica, porque eu tava olhando pra frente. E eu achei que era uma pessoa que ia me ultrapassar, que tava andando mais rápido. Só que ele veio muito perto. Esse cara passou e pegou meu braço. Ele pegou meu braço e ele falou: tu fica quieta que eu tô com uma faca, se tu falar alguma coisa eu vou te esfaquear, tu me segue. Gente, eu não sei explicar o sentimento, acho que só quem passa por isso entende, assim, é uma coisa, tu realmente entra em luta ou fuga, tu não pensa, tu só age, é uma coisa assim, bizarra, não dá pra explicar. Eu gelei completamente, eu paralisei, e ele tava apertando muito forte meu braço, muito forte. Ele tava claramente drogado, era uma pessoa que tava meio desorientada, e ele agarrou muito forte meu braço e ficava falando o tempo todo: eu tenho uma faca, tu não fala nada, tu só me segue, só me segue. Eu fiquei parada, e ele não me soltava, e as pessoas passando, ninguém fazia nada, e eu tava de mochila. E aí eu tirei a mochila: tu quer minha mochila? Tu quer minha mochila? Pode levar minha mochila. E ele nem pegou minha mochila, gente. Ele não queria nada material meu, ele me queria. Claro, na hora tu não pensa, mas depois eu relembrando a situação e é tipo, que bosta, sabe? O cara não queria nada material, ele não queria me assaltar. Ele queria me estuprar, ele queria fazer alguma coisa comigo. Aí dá até um pouco de ansiedade falando dessa situação. E ele não me largava, e eu oferecendo minha mochila o tempo todo, com a mochila na mão, até que teve uma hora que ele pegou minha mochila, acho que de tanto eu insistir, mas assim, tu via que ele não queria. Ele pegou a mochila e continuou segurando muito forte meu braço, e falando o tempo todo que tinha uma faca e que ia me esfaquear se eu falasse alguma coisa. E as pessoas passando. Vida normal, vida que segue, as pessoas passando. Até que veio um cara na direção contrária, ele viu a situação, porque, pô, duas pessoas. Uma, eu devia estar com uma cara de pânico absurda, com a mochila, segurando a mochila, o cara segurando o meu braço. Ele deve ter, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo aqui? E aí o cara chegou e falou: o que tá acontecendo aqui? E aí nessa hora o cara me soltou meu braço e saiu correndo. Gente, eu não consegui nem agradecer esse cara, eu não sei onde eu estaria, o que seria de mim se não fosse esse cara, porque ele me salvou totalmente, assim. Eu não consegui agradecer ele, eu só peguei e saí. E, assim, estado de pânico
completo. Eu não sei explicar. E no fim ele não levou minha mochila, ele só pegou e saiu correndo. Nem vi pra que lado ele foi, eu tava assim, eu não conseguia respirar, gente. Eu não conseguia respirar. Eu tava assim, sabe, parecia que eu não conseguia puxar o ar não entrava e meu coração disparadíssimo. Sério, assim, ó, absurdo, absurdo. E eu só peguei e segui. Fui seguindo o caminho pra entrar na faculdade. E até uma guria depois veio e, meu Deus, o que aconteceu? Ela me abraçou e eu chorando, ela me acompanhou até a faculdade, uma querida também. Também não conseguia agradecer, eu não conseguia falar nada, não conseguia articular nada. Foi comigo até a porta da faculdade e segui o caminho dela. Eu entrei na faculdade chorando muito, 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 sem conseguir respirar. Eu não sabia o que fazer, eu só... O meu pensamento foi tipo, tá, vou pra reunião do grupo de pesquisa, sabe? E aí os guardinhas ali da faculdade viram que eu tava num estado deplorável, mas ninguém chegou em mim, porque eu acho que eu também meio que saí correndo assim, subi as escadas, fui no banheiro, daí uma das pesquisadoras me encontrou no caminho, viu que eu tava mal, me acompanhou, eu expliquei pra ela o que tinha acontecido, mandei mensagem pra minha família no WhatsApp, mas assim, eu... estado de choque, completo estado de choque. Depois os guardinhas vieram, né, ver o que tinha acontecido, me encaminharam pra um setor. Nem sei, gente. Eu nem sabia que aquilo existia na faculdade. Eu sei que era uma salinha, era alguma coisa de serviço social, alguma coisa assim. Eu nem sabia da existência desse negócio. Que tinha um pessoal lá, eles me ofereceram água, me ligaram pra brigada militar. Foi um sargento lá, sargento, acho, não sei, gente. Colheu meu depoimento. Só que eu era menor de idade, não conseguiria nem fazer o BO sem estar com o responsável, né? Gente, isso aconteceu alguns dias antes do meu aniversário de 18 anos. Fiz ali o depoimento e tal, mas eu precisaria fazer o BO formalmente, né? E aí eu ainda não sabia o que tinha acontecido, né? E aí o sargento se comunicando com os colegas pelo rádiozinho, sei lá, falou um código lá. E aí depois eu fui pesquisar o que era aquele código e realmente era tentativa de estupro. Quando eu vi aquilo eu fiquei bem em choque, porque na hora tu não entende o que tá acontecendo, tu só vai assimilar depois. E tu entender o que o cara tentou fazer contigo é uma coisa, assim, nojento, sabe? Ai, gente, assim, olha, não tem nem comentários sobre isso. Eu não consigo nem imaginar quem passou por isso de fato, né? Porque o meu foi uma tentativa. E depois disso, falei com meu pai, ele foi me buscar, porque eu não tinha condição alguma de pegar um ônibus, eu tava em completo estado de choque. E se eu não me engano, no dia seguinte a gente foi fazer o BO. Uma das moças desse serviço social, não sei, gente, não sei o que era aquilo, pegou meu número e ela entrou em contato comigo falando que o cara tinha tentado fazer a mesma coisa com outra guria ali da faculdade. E que seria bom eu fazer um BO pra ter isso formalizado. E aí, acho que no dia seguinte ou 2 dias depois, eu fui com meu pai na delegacia fazer o BO. Até me mostraram algumas fotos pra eu reconhecer o filho da puta, né? Mas eu não lembro. Eu lembro de algumas características, mas eu não consegui reconhecer. Eles me mostraram várias fotos. Eles até me mostraram de um que tava na Praça da Encol, se eu não me engano, tentando também estuprar várias mulheres. E aí tu vê que, cara, é algo que acontece o tempo todo, sabe? E eu fui só mais uma vítima, né? Uma tentativa de vítima. E é algo assim... Ah, sério, é uma sensação de impotência, sabe? De, meu Deus, isso tudo acontece e não tem nada que a gente possa fazer, sabe? Esses caras estão aí e vão continuar por aí por muito tempo. Mas no fim não consegui reconhecer ninguém, fiz o meu BO. Me falaram que tinham pegado ele, mas não sabia se ele ia ser preso, não sei que fim deu isso. Mas depois de tudo isso que aconteceu, eu fiquei semanas sem conseguir botar o pé pra fora de casa. Eu não conseguia sair pra nada. Uma sensação, assim, muito ruim, gente. Crises absurdas de ansiedade. Eu sempre tive problema com ansiedade, mas esse era um outro patamar, assim. Era uma coisa que eu nunca tinha sentido. Só que a vida continua, né? Eu tinha que voltar pra faculdade, voltar pra minha pesquisa da iniciação científica. E ali, acho que depois de umas 2, 3 semanas, eu voltei a sair de casa. Mas assim, eu tinha ganhado um spray de pimenta do meu tio. E eu não saía sem esse spray de pimenta. Tinha vezes que eu saía com ele na mão.
porque eu tinha medo de deixar na mochila e não dar tempo de eu pegar o spray caso acontecesse alguma coisa. Então eu não saía sem esse spray de pimenta, de forma alguma. Eu ouvia alguém atrás de mim e já me dava um ataque de ansiedade, porque eu achava que a pessoa ia fazer alguma coisa comigo. Se algum cara me olhava na rua, eu já entrava em pânico, achando que ele ia fazer alguma coisa, sendo que o cara podia estar olhando por 1000 motivos. Então assim, Gente, eu fiquei com medo absurdo das pessoas. Absurdo, absurdo. Claro, as primeiras semanas foram horríveis. Assim, parecia que eu ia morrer toda vez que eu saía de casa. Mas aos pouquinhos isso foi melhorando, mas nunca melhorou totalmente. Eu sempre ficava numa ansiedade gigantesca antes de sair de casa. Infelizmente, na época eu fazia psicanálise. Eu tenho um ódio profundo de psicanálise. Desculpa pra quem faz, mas essa é a minha opinião. Eu acho uma merda, tá? Sinceramente. E a psicóloga meio que cagou, sabe? Porque eu tava falando pro meu relato. Meio que era tipo, beleza, aconteceu, é isso aí. E depois de um tempo, inclusive, gente, uns 2 anos depois eu ainda não conseguia sair sem meu spray de pimenta. Eu tinha um ataque de ansiedade toda vez que eu saía de casa. Então isso ficou por muitos anos ainda. Eu comentava isso com a psicóloga, que eu não conseguia sair na rua sozinha, eu tinha muito medo, eu não saía sem meu spray de pimenta e me gerava uma ansiedade muito grande. Eu falava tudo isso pra ela. Sabe o que a querida me falava? Então, isso é falta de autoconfiança. Tu provavelmente sai retraída na rua, com os ombros fechados, cabeça baixa. Isso não te dá autoconfiança, então tu fica com medo. É isso que a desgraçada falou, gente. Eu tinha passado por um evento traumático na minha vida, e é isso que ela me fala, sabe? Ela jogou toda a responsabilidade pra mim. Tipo assim, onde é que tu conseguiu o teu diploma, sabe? Tirou o diploma do cu? Só pode. E eu lembro até a roupa que eu tava vestindo nesse dia. Eu tava com uma regata, a regata eu tenho até hoje, eu uso em casa, enfim, e com uma calça bege. Só que eu nunca mais consegui usar essa roupa, tipo essa regata com essa calça. E obviamente não tem a ver com a roupa que tu tá vestindo. Se a mulher sair de burca na rua, ela vai ser assediada. Mas a gente, inconscientemente, a gente faz essa associação e a gente leva pra gente, né? Então eu peguei nojo daquela minha roupa. Eu não consegui mais usar aquela roupa. A calça eu doei, porque eu não conseguia mais usar aquela calça. E, cara, sabe, a gente pega uma aversão, assim. Eu sei, a culpa não foi minha. E, claro, por muitos anos aquela psicóloga dava a entender que a culpa tinha sido minha, que a responsabilidade era minha. Mas não, eu sei, não teve nada a ver com a minha roupa, não teve nada a ver com nada. O cara era simplesmente um doente mental na rua e fez o que ele fez. Mas eu não consegui mais usar aquela roupa. Por muito tempo eu não consegui passar por aquele lugar. Eu nunca mais fiz aquele trajeto da terapia pra faculdade. Nunca mais. Porque eu não conseguia passar por ali, gente, sem ter um ataque absurdo. Fui passar depois de anos, pouco tempo atrás, e ainda deu uma ansiedade forte, sabe? Porque é algo muito marcante. E eu só fui conseguir, não vou dizer me curar totalmente, porque sempre ficam sequelas, mas ficar de bem com isso quando eu comecei a TCC, né? Terapia Cognitivo-Comportamental. E sim, eu sempre falo disso e vou continuar falando, gente. Porque foi o que abriu meus olhos. E a minha psicóloga atual me falou, tu passou por um estresse pós-traumático. Não era falta de autoconfiança. Tu tinha passado por um evento traumático e o teu corpo estava respondendo a isso. E aí a gente começou a trabalhar isso. Hoje eu já consigo sair sem parecer que eu vou morrer. Sempre ando ali com meu spray de pimenta. Mas assim, tem vezes que eu esqueço ele em casa e não é o fim do mundo, sabe? Eu consigo ficar bem sem ele. Antes eu não conseguia sair em plena luz do dia, gente. Eu não conseguia andar 3 quadras da minha casa sem parecer que eu ia morrer. Eu simplesmente não saía de casa. Toda oportunidade que eu tinha de ficar em casa, eu ficava. Claro, tem a questão da fobia social e tal, mas esse evento piorou tudo na minha vida, sabe? Então a conclusão disso é, hoje em dia eu saio que nem uma doida na rua. Eu não confio em ninguém, eu não dou papinho pra ninguém. Vem um estranho me abordar, eu nem olho na cara, adeus, querido. Não tem essa, gente. Olho pra trás o tempo inteiro, não tem essa de, vou deixar a pessoa de trás sem graça.
foda-se, é a minha segurança, se acontece alguma coisa comigo, não tem volta. E daí que a pessoa vai ficar constrangida, né? Se for uma pessoa que não vai fazer nada comigo, só tá ali atrás de mim, eu vou olhar, eu vou ficar encarando. Se vem um cara estranho que tá cruzando o meu caminho, eu olho bem nos olhos do cara. Tipo assim, eu vou lembrar de ti, eu tô te vendo. E é assim que a gente tem que agir na rua, gente. Não dá pra dar mole. Então, assim, o mundo é um lugar imundo. Sim, existem pessoas maravilhosas, mas existem pessoas podres. Que machucariam, que fariam coisas horríveis. A gente tem que sim continuar a nossa vida, mas a gente também tem que estar ciente das coisas que acontecem pra gente conseguir se proteger. Todas aquelas dicas que a gente vê direto na internet, não andar com fone na rua, ficar olhando pra trás pra ver se não tem ninguém estranho, sentiu alguma coisa estranha, entra num lugar. Tudo isso não é ser paranoica. E sinceramente, eu prefiro ser paranoica e estar segura do que sair achando que todo mundo é maravilhoso e me fuder no final. De ser assaltada, de ser estuprada, de ser sequestrada, de ser morta. Então, assim, a gente não pode dar mole, gente. A gente não pode. Pensando agora, tem muitos pais super protetores que colocam os filhos numa bolha porque o mundo é muito perigoso. Sim, o mundo é muito perigoso. Mas a partir do momento que tu coloca teus filhos numa bolha pra proteger desse mundo perigoso, como é que eles vão se defender em algum momento? Porque na cabeça deles é tudo muito perigoso, então eles não podem sair de casa, eles não podem fazer as coisas deles, porque é tudo muito perigoso. E se em algum momento ele se vê numa situação perigosa? O que ele vai fazer? A gente tem que sim mostrar a realidade para as pessoas, para os filhos principalmente, e orientar. Porque assim, não adianta tu querer blindar a pessoa de tudo. Em algum momento essa pessoa vai ser independente. Em algum momento essa pessoa vai querer fazer as coisas dela. E para ela conseguir fazer isso com segurança, ela tem que ter noção do que acontece ao redor dela para se proteger. Não adianta tu querer super proteger os teus filhos para que nada de ruim aconteça. Sim, gente, botou o pé para fora de casa, ninguém é confiável. Todas as pessoas são potencialmente perigosas até que se prove ao contrário. Na rua, é essa mentalidade que a gente tem que ter. Então não tem essa de ficar dando papinho pra estranho, de querer ajudar um estranho. Não tem essa. Olha só, aconteceram duas coisas na rua comigo. Essa tentativa de estupro e uns 2 anos depois eu fui furtada no ônibus. Não coincidentemente, nessas duas situações eu tava com a mesma mentalidade de eu sou muito paranoica, eu não tenho que me preocupar tanto e olha o que acontece. Então a gente tem que ser paranoica sim, a gente tem que se proteger sim, porque se a gente não se proteger, e aí? Quem é que vai nos proteger? Por mais difícil que seja, por mais desafiador que seja, na rua a gente tem que ter uma postura imponente, uma postura de eu tô te vendo, se tu fizer alguma coisa comigo eu vou lembrar de ti, de saber o que tá acontecendo ao teu redor, de ver uma pessoa estranha e já ter um plano alternativo de entrar numa loja, ou de mudar o lado da rua, ou de fazer um trajeto diferente, ou de ver um carro parado, ver se tem alguém dentro e evitar passar do lado do carro, colada no carro. Pode ser que alguém abra a porta e te meta pra dentro do carro. Todos esses cuidados que a gente tem que ter. Infelizmente, eu queria muito poder sair tranquila na rua, sem me preocupar em talvez não voltar pra casa. Mas a realidade não é essa. Agora eu vou me revoltar, me enfiar dentro de uma bolha por causa disso? Não, eu vou continuar fazendo minhas coisas, mas vou ter ciência do que eu posso fazer caso uma dessas coisas aconteçam. E evitar ao máximo que eu me coloque numa situação dessas. Mas era isso que eu queria trazer pra vocês. Eu acho que sim, é um assunto bem delicado. A gente tem que falar sobre isso, sabe? Porque acontece o tempo todo. Muitas vezes não é divulgado. E às vezes a gente tem essa sensação de que não vai acontecer com a gente. A gente acaba tendo essa sensação, não adianta, é inconsciente. Mas pode ser que aconteça um dia. E o que tu tá fazendo que tá ao teu controle pra evitar que essas coisas aconteçam? A gente tem que ter essa noção, né, do que tá acontecendo ao nosso redor, do que pode acontecer e se prevenir. Com certeza, se naquela hora eu tivesse olhado pra trás, teria visto uma pessoa estranha, teria entrado na papelaria e isso não teria acontecido. Ou no ônibus, quando eu fui furtada, não teria dado papinho pras mulheres que vieram puxar papo e abriram a minha mochila. Teria ficado com a minha mochila na frente.
Claro, essas situações me trouxeram esse aprendizado pra eu abrir meu olho, né, parar de viver na Disney, mas o ideal é que a gente não tenha que passar por essas coisas pra aprender, né? Então, tomem cuidado, gente, mulheres principalmente. O mundo é perigoso, mas a gente tem que continuar nossa vida e a gente não pode deixar de fazer as nossas coisas por causa disso. Espero que esse vídeo tenha servido de alerta e que ele possa ajudar outras pessoas e evitar que isso aconteça com outras pessoas, porque realmente é uma situação muito pesada. Não consigo nem imaginar quem de fato passou pela situação, pelo crime em si. E é isso, gente. Até a próxima.